nós começamos o programa de hoje trazendo mais informações sobre o coronavírus. A pandemia atingiu nesta última sexta-feira mais de 125 mil casos registrados em todo o mundo. No Brasil, 121 casos da doença foram confirmados pelo Ministério da Saúde no sábado. Rio de Janeiro e São Paulo já apresentam caso de transmissão comunitária, ou seja, quando não é possível mais saber a origem da infecção. O crescente número de casos confirmados e a escassez de estudos amplos sobre a doença, que é muito recente, inclusive, se espalha com velocidade, tem causado insegurança a gestantes e pais de crianças pequenas. Será que a gravidez deixa as mulheres mais suscetíveis ao vírus? Há casos de transmissão para o bebê durante a gestação ou parto? Pois é, e a amamentação, por uma mãe infectada, por exemplo, pode ser um risco para a criança? Pois é, são muitas questões e a melhor maneira de evitar o pânico e as fake news é através da informação. E para passar todas as orientações sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no Mais Vida o geneticista, Dr. Caio Brusaca. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida. Estamos dando oi à distância, mantendo as orientações aí, do Ministério da Saúde. Doutor, vamos começar, explicando para o pessoal de casa, porque ainda há muita fake news, quais são os sintomas do coronavírus e se ele pode ser confundido com alguma outra doença, como, por exemplo, a gripe, que é o que tem se dito muito aí. Os sintomas do coronavírus é basicamente como se fosse uma síndrome gripal. São tosse, dificuldade para respirar, que nós chamamos de dispneia, além de febre. Alguns pacientes já foram relatados, inclusive, problemas gastrointestinais. Coisa, E por que ele é considerado assim tão contagioso? E como que se dá esse contágio? O problema do coronavírus é que, assim como qualquer outro vírus da mesma família do coronaviridae, ele é um vírus que passa de pessoa para pessoa. Diferente da dengue, onde existe um vetor, que o vetor seria o Aedes aegypti, aqui o vetor é nós mesmos. Então, quando a gente fala, a gente expele muitas gotículas de saliva e é exatamente nessas gotículas de saliva que encontra-se o vírus. Agora, como é que está sendo feito o diagnóstico do coronavírus? Qual o exame, no caso, que detecta se a pessoa está com a doença ou não? Antes de tudo, uma vez com suspeita de coronavírus, o indivíduo deve buscar um serviço de saúde, onde o médico vai pedir os exames corretos na hora certa. O exame que confirma o coronavírus não é um exame de sangue, é um exame que a gente utiliza secreções. Eu trouxe aqui um kit onde a gente pode mostrar. Esse aqui é um palitinho tipo uma escova, cotonete que a gente coloca no nariz, em ambas as narinas e na garganta, e coloca dentro desse tubo, que a gente chama de tubo Falcon, com soro fisiológico. Na verdade, são 2 cotonetes por indivíduo e a gente encaminha para o laboratório. Os laboratórios comerciais, eles podem fazer a coleta nas próprias unidades ou, inclusive, coletas domiciliares. Já no Sistema Único de Saúde, essas coletas elas estão mais restritas a pacientes hospitalizados, apesar de hoje ter saído a notícia pela OMS que deveria ser feito um rastreamento em larga escala, não só em pacientes hospitalizados. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das gestantes, que nós citamos agora no início da entrevista. Como fica o caso delas, por exemplo? O organismo reage de maneira diferente? Se alguma mulher que está nos acompanhando agora, está gestante, quais as preocupações que ela tem que ter em relação ao Covid-19? Na verdade, as preocupações são como qualquer outra síndrome gripal. Ela tem que tentar usar aqueles recursos que nós estamos utilizando, manter distância, fazer as limpezas, higienização das mãos, o cuidado quanto à questão dos espirros e tosses. E, principalmente, os estudos mostram que, diferente do H1N1, que é a influenza A ou gripe A, não existe um risco aumentado para gestantes, assim como ocorre no H1N1. Mas as gestantes, elas estão mais suscetíveis ao vírus ou não? Elas podem pegar mais facilmente ou não? O risco é o mesmo para todo mundo? Isso, o risco para pegar o vírus é o mesmo para todo mundo.
Agora, tem evidências de que o vírus, supondo nessa questão, como estamos falando aqui da gravidez, que ele possa passar para o bebê caso a mãe contraia o vírus do coronavírus? Existe um estudo feito em população chinesa de um N relativamente baixo, onde eles fizeram o mesmo exame de pesquisa de coronavírus em líquido amniótico, que é onde o bebê fica dentro do útero da mulher, ele fica banhado pelo líquido amniótico. Observaram-se que não havia coronavírus nesses casos, ou seja, ele não passa a barreira placentária, que nós chamamos. Mas parece que teve um caso de uma grávida com recém-nascido, os dois foram testados positivos para coronavírus, né? Então, nesse caso, o bebê teria contraído a doença na hora do parto? Ou, na verdade, foi depois. Depois. Isso, porque a mãe que está amamentando, que seria possivelmente a próxima pergunta, ela tem que tomar os cuidados para que não passe pelas gotículas para o bebê. Não é que a criança pegou o coronavírus da mãe pela gestação, e sim durante a amamentação, por conta da proximidade entre a boca e o nariz da mãe com o do bebê. Outra questão é o leite. O leite também... não passa também o coronavírus pro neném? Não. Esse mesmo estudo que avaliou a PCR de coronavírus em líquido amniótico também avaliaram o leite e não havia sinais de coronavírus no leite materno. Isso quer dizer que se a mãe fizer a asepsia correta da mama, usar a máscara, ela pode amamentar normalmente? Sim, inclusive a mãe que está diagnosticada com coronavírus não é contraindicação à amamentação. Interessante. O doutor Caio, vamos falar um pouquinho sobre a viagem das gestantes, porque a gente até está um pouco assustado. Eu fiquei sabendo que Israel parece que está fechando totalmente o espaço aéreo dele nas próximas horas, ou seja, não se pode entrar ou sair do país. No caso, por exemplo, de uma gestante precisar fazer algum tipo de viagem, por exemplo, para esses países, quais são os cuidados que ela deve tomar ao se dirigir a um desses locais? Inicialmente, deve-se ter os cuidados de qualquer gestação. Dependendo de cada companhia aérea, tem a faixa de idade gestacional que ela pode ou não entrar no avião para fazer um voo, dependendo também do tempo de voo. Ela deve preferir sempre voos com intervalo menor, não maior de 4 horas, e seriam os mesmos cuidados que qualquer outra pessoa teria com o coronavírus. Teria algum perigo, por exemplo, se ela tiver antes do 3º mês, por exemplo, não? Não. O maior perigo, na verdade, ele começa a ocorrer a partir da 20ª semana, a partir do 2º trimestre, e não no primeiro trimestre. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui com esse bate-papo. Bom, a gente continua falando sobre coronavírus e os riscos para as gestantes e para os bebês. Estamos recebendo aqui na nossa casa hoje o médico geneticista Dr. Caio Brusaca, certo, Dani? É isso mesmo, Fabinho. E muitas gestantes participam e mandam as questões, e a maioria perguntando sobre o uso da máscara. Tem gente que fala que é exagero, tem mamãe que fica mais preocupada, que sai de casa já coloca uma máscara. É exagero? É válido o uso da máscara? Como é que fica, Caio? A questão da máscara, ela, antes de tudo, não é aquela máscara cirúrgica comum. Pensando na mãe que não tem coronavírus, ela deveria usar a máscara N95, que é aquela com filtro. Pensando naquela mãe que já tem coronavírus, ela está com exame positivo, aí sim, essa usaria a máscara comum, pois a máscara comum ela é utilizada para a pessoa não passar adiante a doença. Isso é importante, né, Fabinho? Porque às vezes a pessoa acha que está se protegendo e na realidade não está, né? Está. Então, no caso das N95. Crianças, doutor, também as crianças têm que usar máscara, não? A priori, não. Supondo que a mãe tenha o coronavírus, que nem a Dani falou, a criança usa máscara ou não? Não, quem usa a máscara é a mãe. É a mãe, quem está contaminado, é isso? Exatamente. E não quem no caso, na amamentação, não é a mãe que tem que usar e não o filho. Uhum. Doutor, e quando que a gente sabe que uma pessoa contraiu o coronavírus, enfim, tem aquele tempo de incubação, depois tem a expressão da doença em si? Quando que a gente sabe que a pessoa está curada de coronavírus? Qual que é o exame que é feito? O mesmo exame que a gente utiliza para diagnosticar, a gente utiliza ele para verificar se a pessoa ainda tem
coronavírus ou não. É exatamente o mesmo exame. É feito um tempo depois, é isso? Isso, vamos dizer, o paciente ele manifestou a doença e ele teve o período de remissão. Após o período de remissão, ele faz exatamente o mesmo exame. Se o exame der negativo, isso quer dizer que ele está... Quanto tempo dura a doença, mais ou menos? Em torno de 15 a 20 dias, mais ou menos. Da manifestação até a cura. Isso. Agora, parece que, seguindo aí, né, os dados que a gente tem, que o coronavírus afeta menos as crianças do que os adultos, as pessoas mais velhas. Mas ainda assim, tem que se ter uma preocupação, um cuidado especial com as crianças, correto? Correto. Hoje mesmo saiu uma matéria da OMS relativo a crianças que tiveram coronavírus. A maioria das crianças que tiveram coronavírus apresentaram-se assintomáticas, por isso não foram diagnosticadas. E as que apresentaram o diagnóstico positivo, algumas inclusive tiveram um desfecho não tão favorável. Por que isso acontece com as crianças, de na maioria dos casos elas não apresentarem os sintomas? Ainda não se sabe exatamente o que acontece com as crianças comparado a adultos e idosos. Doutor, vamos supor, no caso, por exemplo, daqueles profissionais de saúde, e nós temos vários que nos acompanham aqui, deles trabalharem nos postos ou mesmo nos hospitais, quais os cuidados que eles têm que ter no contato daquelas pessoas que são suspeitas? Porque nem todos se apresentam com um caso clássico, né? Às vezes é um resfriado comum, mas a pessoa se apresenta ao profissional, o profissional não está devidamente paramentado. Como que funciona essa abordagem? Como que o profissional de saúde tem que se portar num caso de suspeita de coronavírus? Assim, uma vez o caso suspeito, a gente tem que confirmar se ele tem ou não. Digamos, se ele não tiver nenhum cuidado adicional, se ele tiver, o profissional ele deve ser investigado para saber se tem ou não tem coronavírus e uma vez diagnosticado, ele deve manter a quarentena. Mas parece que saiu até uma notícia, não sei se é verdade ou se é fake news, de que o caso entre enfermeiros estava aumentando muito, por conta até da questão de limpeza dos quartos, urina dos pacientes. É verdade isso ou não é possível, por exemplo, a gente pegar o coronavírus se tiver em contato com a urina de uma pessoa infectada, no caso? Na verdade, não é bem a urina, é o ambiente em si. Uma vez que o paciente ele tem coronavírus, ele está hospitalizado, todo aquele ambiente ele deve ser isolado. Então, naquele isolamento, a precaução que o profissional de saúde deve ter é de precaução para gotículas, que tem a luva, tem a máscara apropriada, tem o gorro, tem o avental descartável, que ele deve ser descartado. Todo esse material que a gente chama de EPI, ele deve ser descartado após o contato com aquele paciente. A questão principal é exatamente isso. Quando a gente atende muito idoso, tem que fazer a troca da fralda, tem que fazer a troca do material de cama, a roupa de cama, e todo o material está contaminado. Então, por isso tem que tomar muito cuidado, né? Verdade. E a pessoa que contrai coronavírus, doutor, ela, depois que ela está curada, ela se torna autoimune ou não? Ela pode pegar novamente coronavírus? Já houve um caso de paciente que já pegou coronavírus 2 vezes. 2 vezes. Esse que é o grande questão. Como é uma doença relativamente nova, a gente ainda não sabe exatamente como é que é a imunidade adquirida relativa à doença, assim como que é o grande problema da questão da vacina, que ainda não saiu. Agora, é muito importante falar de vacina, porque tem muita gente aí correndo, né, para as farmácias e comprando um monte de remédios. Qual o risco da automedicação? No coronavírus, o risco da automedicação é muito alto. Já foi constatado que medicações comuns, como ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, que muitas pessoas utilizam para resfriado, piora o quadro de coronavírus. Isso é muito importante. Então, antes de se automedicar, deve sempre procurar um profissional de saúde. Então, como, né, alguns sintomas parecem aí com os sintomas de uma gripe, tem que esperar um pouquinho, não sair de casa, ver como vai evoluir, seria isso? E aí, no caso de mais sintomas, procurar um médico, um profissional? Exatamente. O principal ponto é, uma vez apresentando os sintomas, se não tiver uma falta de ar muito séria ou febre, tentar fazer um tratamento mais domiciliar
claro, com todo o suporte que hoje já existem ferramentas de telemedicina que fazem atendimentos à distância para saber exatamente quais medicações poder tomar e, caso piora do quadro, procurar um hospital. E muitas pessoas estão falando que não tem sintomas gastrointestinais, mas o senhor acabou de dizer que, em alguns casos, ocorre da pessoa ter algum sintoma relacionado ao intestino também, né? Sim. Então, quer dizer, tem que ficar alerta, né? Que às vezes o pessoal fala, mas eu tô com um pouco de dor de barriga, cólicas, e aí não tem nada a ver. Então, quer dizer, cada um reage de uma forma, né? Com certeza. Naqueles 2 primeiros casos, nós vimos que houve uma mutação, né, do vírus entre o primeiro e o segundo caso. O vírus tem essa capacidade de se mutar rapidamente, esse coronavírus, ou não? Sim, o coronavírus ele é um vírus de RNA. Diferente dos vírus de DNA, os vírus de RNA eles têm uma habilidade de ser altamente mutante. Tanto é que a cepa da Itália é diferente da cepa da China. E a que está no Brasil é predominantemente a cepa italiana. Bom, por fim, então, quais as recomendações que o senhor deixa para quem está nos assistindo, está com medo, né? Não sabe se pode sair de casa, o que pode ou não fazer? Quais são as orientações? As principais orientações seriam sempre cuidado, higiene pessoal, que a gente chama de etiqueta respiratória, e usar bastante álcool em gel para fazer as limpezas das mãos e... Água e sabão sempre? Sempre. Muito bom, tá aí. Doutor Caio, obrigada pela sua presença aqui hoje no programa. Espero que em breve a gente possa trazer boas notícias de que isso acabou, né? Com certeza. É o que nós esperamos nas próximas semanas ou meses. Muito bem. Ai, esse ou meses deu até um arrepio aqui, gente. Ó, o site do Dr. Caio tá na telinha para você que quiser mais informações, www.brusaca.com, e no Instagram, dr.caiobrusaca. Fabinho, vou te deixar aqui com o Dr. Caio pegando mais umas dicas aqui, tá? E você que está em casa, vem comigo, já que